A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao módulo 1, que é a missão e o chamado do professor cristão. E hoje o tópico 5, a importância da oração e da consagração do mestre. Vamos dar início, mas para que possamos dar início, façamos uma pequena oração, como sempre. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua gloriosa presença, Senhor, para te agradecer por esse momento de estudo e de aprendizado. E que o Senhor possa nos direcionar assim como tem feito até hoje. Que o Senhor possa nos manter dignos e nos manter direcionados no alvo, que é Cristo Jesus. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, antes de ser um ministério de palavras dirigidas a pessoas, o ensino cristão, ele é um ministério de palavras dirigidas a Deus. E a consagração não são meros rituais preparatórios ou elementos opcionais da vida do professor. São a própria atmosfera espiritual na qual o ensino eficaz e transformador ocorre. O professor que negligencia sua vida de oração, mesmo que involuntariamente, ele está confiando mais em seus próprios recursos do que no poder do Espírito Santo. Então, a consagração, ela é um ato de separar-se não da sala de aula, mas para a sala de aula. Reconhecer que o verdadeiro trabalho é feito não por nossas mãos, mas pelas mãos de Deus, através de um vaso limpo e dedicado. Esse tópico a gente sempre separa em vários subtópicos, e o primeiro subtópico é a oração como alicerce da dependência divina. O professor que ora, ele demonstra em sua prática que depende totalmente de Deus. A oração, ela é a declaração prática de que sem Cristo nada podemos. E isso nós vemos lá em João 15:5. Vamos dar uma lida. Eu sou a videira, vós sois os ramos que permanecem em mim e eu nele. Esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele nada podemos fazer. Essa frase aqui que está em João 15, verso 5, ela nos humilha. Ela nos humilha lembrando de que a fonte do entendimento, da sabedoria e da unção não reside em cada um de nós. E no Salmo 127, verso 1, exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Então, essa atitude aqui nós vemos que em vão guarda, né? A preparação da lição, ela começa de joelhos. A oração, ela é o trabalho principal. O ensino é sua consequência. É apenas uma consequência o ensino. É na sala do trono que a sala de aula é conquistada. É lá de joelhos que você realmente conquista a tua sala de aula. Não é no momento que você aplica aquilo que já foi te dado. E o subtópico 2 é a consagração como processo de santificação e purificação. E assim, dando uma pausa, eu quero dizer a vocês, que lembrem, anotem, continuem sendo exploradores, busquem além do que está aqui, para que vocês desenvolvam excelência, pois a excelência, ela não é uma opção, ela é uma obrigação. Então, ensinar a palavra santa, exige um condutor santo. Se a palavra é santa, o condutor tem que ser santo. Então, a consagração, ela é o processo contínuo, de onde nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos limpe, nos molde e nos use para o seu propósito. Envolve a rendição da mente, das emoções e da vontade.
para que sejamos instrumentos de honra, santos e úteis ao Senhor. Então, a gente vê lá no versículo 2 de 2 Timóteo 2:21. Vamos dar uma olhada o que é que vai falar. Portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do mestre e preparado para toda boa obra. Há necessidade dessa consagração. E onde um coração consagrado, ele é melhor material didático. Ele é o melhor material didático. Deus, ele está interessado no que ele pode fazer no professor, não do que o professor pode fazer por ele. A pureza precede o poder. E assim nós seguimos ao subtópico 3, que é a oração de intercessão como ataque espiritual. O professor, ele não luta apenas contra a desatenção ou desconhecimento, mas ele luta contra forças espirituais que cegam o entendimento, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Vamos dar uma olhada. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Vemos aqui uma clara referência. Então, orar por seus alunos, nominalmente, pelo nome, é um ato de guerra espiritual. É invocar a luz de Deus para dissipar as trevas, preparar o terreno do coração para receber a sonda da palavra. Nós vemos, né, que o Deus deste mundo, ele cegou as mentes daqueles que não creem. Então, meu irmão, seja alguém que ora pelos seus alunos, seja um professor que intercede e pede e jejua por seus alunos, para que no dia da tua aula eles tenham o melhor entendimento, não se distraiam. E vamos ver lá em Efésios o que Efésios vai falar, lá em Efésios 6, capítulo 6, verso 18. Onde em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A intercessão, ela transforma o professor em um pastor que protege e alimenta seu rebanho no campo espiritual. Ele quebra barreiras invisíveis e ele abre os ouvidos do coração. Cria um plano de oração seu. Então vamos, nesse momento, eu quero que vocês anotem e vamos fazer uma aplicação prática a respeito do que nós discutimos na aula até aqui. Tenha uma lista com os nomes de todos os seus alunos. Ore por um ou dois específicos a cada dia, mencionando suas necessidades, personalidades e desafios espirituais. Consagre o processo de preparação antes de abrir qualquer comentário ou livro de apoio. Ore, peça a Deus que purifique sua mente, ilumine seu entendimento das Escrituras e lhe mostre as aplicações específicas para a vida de sua classe. Então, anote e faça esse exercício diário. Seguindo com isso, estabeleça os momentos de oração relâmpago. Nos momentos antes da aula, mesmo que seja 30 segundos, afaste-se e ore silenciosamente. O Senhor fala através de mim. Senhor, fala através de mim. Toma as minhas palavras e transforma-as em tuas. Atinja o coração que mais precisa ouvir hoje. Então, sejam sensíveis. Sejam sensíveis, né? A W. Torres, ele vai falar que a oração é o lugar onde se desfazem as atitudes que nos impedem de ser usados por Deus. É na secreta presença do Senhor que somos despojados de nossa autoconfiança, revestidos de sua graça. Então, aqui você vê que o professor consagrado, ele busca a vontade de Deus para a aula, não a dele. Então, a sala de aula da EBD é o campo de batalha espiritual, onde se decide se a verdade de Deus será apenas conhecida ou se será crida e vivida. A arma mais poderosa, ela não é sua eloquência, sua metodologia ou sua experiência,
mas sua vida de oração e consagração. É o trono da graça e não a mesa do professor, a fonte de todo o poder e eficácia em seu ministério. Em 1 Coríntios 2, verso 4 e 5, vamos ver o que é que 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Em meus discursos e minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vocês estão me entendendo isso aqui? Este seja o alvo de todo professor, que sua fé e a fé dos seus alunos se apoie não na sabedoria do mestre, mas no poder incontestável de Deus, liberado através de uma vida de oração e total consagração. Vocês entendam a importância da oração e da consagração, professores, não apenas da eloquência da palavra, não apenas do estudo. E não estou denegrindo o estudo, pelo contrário, como eu falei já, o estudo é de extrema importância. Deus te dá o dom, mas é você que lapida com fé e estudo. Se fez sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal, porque muitas outras pessoas podem estar precisando desses vídeos, dessa série que eu tenho apresentado aqui. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus.